Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Boa noite, Eduardo Gouveia, presidente da Comissão Especial de Precatórios da OAB. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, obrigado. Doutor Gouveia, o senhor está acompanhando aí com bastante interesse, por motivos óbvios, toda a tramitação, o debate em torno da PEC dos precatórios. O senhor defende uma posição contrária à aprovação da PEC dos precatórios, porque, no fim das contas, a gente está falando de calote. Eu queria aproveitar já para abrir, que o senhor expressasse aqui para os nossos espectadores uma síntese da sua apreciação em relação a esse texto que está para ser votado agora. E aí, na sequência, a gente vai detalhando e vai aprofundando, que eu tenho algumas questões importantes também para tratar. Para iniciar, não é só calote, é pedalada também, né? São as duas coisas. É pedalada também. Verdade. E essa questão do precatório está sendo utilizado como uma justificativa para essa pedalada é o pior cenário possível, né? Porque nós, a pretexto de abrirmos espaço fiscal para o Auxílio Brasil no ano que vem, estamos mexendo no teto de gastos, mexendo na regra de ouro e desvinculando receitas, ao mesmo tempo dentro da mesma PEC, né? Então, estamos dando uma carta branca para o governo gastar do jeito que quiser e como quiser o dinheiro público, né? E o que era uma evolução da nossa legislação, de ter algumas amarras, de ter algumas restrições para que se escolhesse melhor os investimentos, mas a PEC está servindo para isso no final das contas, né? E imaginamos que isso possa ser contido, né, ou pelo menos bastante melhorado, porque a solução para os precatórios é gestão, é planejamento e gestão. E planejamento e gestão não se faz com emenda constitucional manifestamente inconstitucional, né? Por quê? Porque ela vai cair no Supremo, ato contínuo, ela vai ser ajuizada numa ADI pela OAB e por outros órgãos, por outras associações, e provavelmente o Supremo vai seguir o mesmo caminho que seguiu no passado, né? Que é declarar que moratória de precatório, que representa, no final das contas, o descumprimento das decisões judiciais, é inconstitucional. Então, como nós dissemos, são 2 cláusulas pétreas feridas e mais 13 cláusulas constitucionais. Então, o texto, em 4 laudas, consegue essa proeza de ferir tantas cláusulas constitucionais ao mesmo tempo. E não precisa, a gente sabe que tem possibilidade de resolver sem isso. Nós temos aqui a apresentação que o senhor preparou para a comissão especial aí da PEC, e eu vou trazer para os nossos espectadores, a gente pode comentar aqui de acordo com o que está registrado, que aí facilita o entendimento. Pode botar na página 4, Freitas, o documento dos precatórios, que mostra justamente o que o doutor Gouveia acabou de mencionar. A PEC 23, ela ataca 2 cláusulas pétreas, mais 13 constitucionais, e se contadas quantas vezes se repetem, são mais de 30 violações constitucionais, tudo isso em 4 laudas. Logo na página seguinte, tem justamente esse detalhe, né? As cláusulas pétreas. Separação de poderes, direitos e garantias individuais. Explica um pouquinho como que ela atinge essas 2 cláusulas, doutor Gouveia. A separação de poderes fica bastante clara. O Supremo já decidiu isso no julgamento da ADI 4357, 4425, porque o Judiciário processou uma ação judicial por décadas, muitas vezes, chegou ao fim dela, foi expedido um precatório, que é um mero procedimento administrativo para o cumprimento da obrigação de pagamento, e lá no final vem o Executivo e o Legislativo e suspendem o cumprimento da decisão judicial. Então, a interferência clara numa determinação judicial que é emanada do Poder Judiciário. Então, você está claro que você está interferindo, inclusive, na própria capacidade do poder de fazer impor suas decisões. Então, essa é uma das coisas. E é uma coisa muito importante de ressaltar. O teto dos gastos pode incidir sobre as despesas do Poder Judiciário, porque aí são despesas correntes. O custo dos tribunais, os salários dos juízes e embargadores, a conta de luz dos tribunais, isso sim pode estar sujeito ao teto, porque pode ser controlado. Mas as decisões judiciais não, porque elas não beneficiam o Poder Judiciário, elas são beneficiários dos terceiros, privados. O senhor mencionou, eu acho que é um ponto fundamental nesse debate, porque o teto de gasto ele foi criado justamente para evitar o quê? O inchaço da máquina.
para você reduzir, né, você criar um limite, isso acabar forçando os nossos gestores a ir reduzindo a máquina pública. Isso vale para o Executivo, para o Legislativo, tem de valer para o Judiciário também. Então, de fato, o Judiciário precisa estar debaixo do teto, mas então que ele enxugue a própria máquina, né? Que, aliás, é o que é muito diferente do que o Judiciário está fazendo. De semanas atrás mesmo, estão ampliando lá o Tribunal de Justiça no Ceará, agora criaram um tribunal, o TRF6, enfim, mas isso é um outro tema. O fato é o seguinte, essas despesas correntes, esses gastos com a estrutura, com a máquina do Judiciário, ok, está dentro do teto. Agora, dívida judicial não tem nada a ver, não tem nem como você prever. E o senhor menciona na sua apresentação justamente essa questão aqui na página 6, Freitas, põe na tela, por favor, e eu vou lhe passar a palavra na sequência, porque o senhor diz aqui, nunca se ousou tanto ao pretender incluir na Constituição um limite percentual ao cumprimento de decisões judiciais, sem prazo e previsão de crescimento e pagamento. Exato. Como você bem disse, Cláudio, e observou, a diferença está aí. Uma coisa é gasto público, outra coisa é dívida. A dívida já se chama dívida judicial. Né? Quando a União está na posição contrária, os estados e municípios, eles cobram sua dívida ativa dos devedores deles. Então, se você consegue separar essas duas coisas, fica claro que uma coisa pode estar sujeita ao teto, outra não. E o modelo que está criado de gestão, não. Na verdade, de protelação do pagamento dessas dívidas, que no final das contas é a prorrogação do cumprimento da decisão judicial, ele acaba criando uma bola de neve incalculável, porque nós não sabemos quanto vai expedir de precatório no que vem, e além do que vai expedir no ano que vem, vai incidir correção e juros sobre a dívida que ficou deste ano para o outro ano. Então, daqui a 5 anos, nós podemos estar com 500 bilhões, 600 bilhões, não se sabe quanto vai ter de dívida. E aí nós temos um problema, nós estamos criando um problema que vamos ter que resolver eventualmente lá na frente. E não é verdade que esse problema essa solução está sendo dada para os governos futuros, não. Está se criando um problema para os governos futuros. Daí nós temos a certeza absoluta, não só somos nós, advogados, mas os economistas têm dito isso claramente, que isto é uma pedalada. Está se colocando uma dívida, empurrando uma dívida para frente para liberar recursos para pagar uma despesa corrente, né? Uma despesa que vai ser definitiva, né? Porque esse Bolsa Auxílio Brasil, Bolsa Família, que quer que seja o nome, ele vai ficar sendo pago todo ano, por exemplo. Você não pode usar uma despesa provisória, ou a retenção do pagamento de uma dívida provisória para pagar uma permanente. Né? Essas menções, inclusive, às falas dos economistas, nós temos aqui gente de peso, né? O Gustavo Franco já esteve aqui conosco no Papo Antagonista. Ele disse que a solução simples para o nó dos precatórios seria reconhecer que precatório é dívida e não despesa primária, justamente o que estamos falando. Simples assim. Será preciso uma PEC para isso? O que certamente não pode acontecer é aceitar que o precatório é uma dívida pública de segunda classe. E temos também menção aqui nesta sua apresentação do próprio Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, na linguagem dos anos recentes, o nome disso é pedalada, né? É esconder uma despesa do conhecimento público. Aí eu lhe pergunto uma coisa. O ministro Paulo Guedes, quando trouxe esse tema para a pauta, disse que foi surpreendido. Eu fiquei me questionando aqui, até a gente já mencionou isso outra vez no programa, eu gostaria de colocar essa justificativa aqui para a sua análise, porque eu acho curioso que um ministro da Economia, ainda mais um superministro, ele seja surpreendido com uma despesa de 89 bi no orçamento, que é uma coisa que é discutida por meses. Inclusive, quando a gente trata de precatório, de dívida judicial, nós temos setores do Ministério da Economia que cuidam desta negociação, há uma interlocução com o setor do judiciário que cuida disso, que é o CNJ, ou não? Não tem surpresa nenhuma, Cláudio. A verdade é a seguinte, a nosso sentir, essa discussão veio se desenrolando ao longo do tempo, isso já tinha sido tentado no ano passado, a Bolsa reagiu mal, o dólar subiu. Essa novela já é repetida, nós estamos vendo de novo a mesma discussão. E lá atrás, quando foi discutida, por que ela foi discutida? Exatamente porque a PGFN e a AGU têm esses dados na ponta do lápis. Esse trabalho, eu conversei com
com uma pessoa que trabalhou no Tesouro Nacional da década de 90, ele disse que desde a década de 80, esses relatórios são informados com prazo de 5 anos para frente. Então, um susto que tinha 5 anos de antecedência para ser tomado, né? Se você tivesse prevenido. Mas o problema é o seguinte, está se vendo o tamanho da dívida crescendo, essa dívida cresce, por quê? Porque o judiciário começou a ganhar um pouco mais de eficiência, o judiciário, de fato, começou a acelerar um pouco por causa da digitalização dos processos, das intimações eletrônicas. A questão até das intimações eletrônicas é fundamental, porque as procuradorias acabam tendo que se manifestar mais rápido nos processos. Então, tudo isso está contribuindo para ser mais rápido. Mas é mais rápido, conforme o próprio ministro Fux declarou numa das entrevistas, que também a União está se beneficiando disso, porque a União também, que arrecadava sistematicamente 24, 25 bi por ano, arrecadou 80 esse ano. Então, a receita da União também cresceu. Então, nós estamos falando um descasamento de 9 bi, mais ou menos, né? Que é 89 contra 80 de receita. Então, que problema é esse que existe dos precatórios, se no ano anterior nós tivemos 50 bi de precatórios contra 24 de receita? Então, o descasamento era muito maior. A receita versus despesa que o judiciário colocou para a União era pior no ano passado, o descasamento, do que está sendo nesse ano. Então, o problema não é dinheiro, né? O problema não é caixa, porque, conforme na nossa apresentação também, caixa a União tem. Ela não tem espaço fiscal para gastar. Então, é simples. Não precisava, desculpe os especialistas, mas, no nosso entender, não precisava sequer de uma PEC. Bastava um parecer da PGFM dizendo o seguinte, olha, os gastos do tribunal têm que ser submetidos ao teto, mas a dívida judicial não pode ser submetida, e, portanto, ela tem que ser excluída do teto. Ponto final. Não tem que ter PEC para dizer o óbvio, né? A PEC tem que dizer o que registrar, eventualmente, ajustar e clarear essas coisas, mas não precisa dizer o óbvio. Dinheiro não está faltando. Hoje, inclusive, saiu aqui o cálculo de arrecadação federal de setembro, que bateu o novo recorde, 149,1 bilhões de reais. Na sua apresentação, deixou claro aqui, o número de junho de 2021, total de 1,7 trilhão. Quando o senhor fala da reação do mercado, eu queria que o senhor aproveitasse o espaço e explicasse um pouquinho para o nosso espectador como é que funciona o mercado de precatórios, né? Porque como é uma dívida garantida, uma dívida futura, você tem a negociação disso, você tem muita gente que detém um precatório, né, tem ali um crédito com o Estado ou de alguma dívida, né, ali ele com algum ente, né, federal, da federação, enfim, você tem as dívidas dos próprios entes federativos com a União, né, o fato é que essa dívida, ela gera um crédito, né, e esse crédito ele pode ser negociado no mercado. Muita gente tem empresas, grandes bancos, grandes instituições financeiras que se dedicam a comprar precatórios, né, com deságio ali. Você compra um precatório, às vezes, por 10% do valor, 20% do valor, e obviamente que depois se você tem condição de esperar o pagamento desse precatório ali depois de 3, 4, 5 anos, isso acaba rendendo uma fortuna. É lógico que isso, quando você coloca no mercado financeiro, isso vira até uma moeda corrente, né? Explica um pouquinho para os nossos espectadores. O que acontece? O mercado, inclusive dos precatórios federais, como eles estão sendo pagos há 20 anos em dia, se criou um mercado como se fosse um desconto, uma antecipação de uma duplicata, né? Porque você tem um crédito. Isso é importante ressaltar. Esse dinheiro que está previsto ser pago ano que vem num precatório é dinheiro privado, ele não é público mais. A condenação judicial já existe, já é uma dívida do ente público com a sociedade, seja pessoa física ou jurídica. Então, quando você pega esse ativo, né, ele acaba virando um ativo. Você pode pegar ele, o mercado precifica e diz assim, olha, você vai receber isso em junho do ano que vem. Então, eu estou disposto a te antecipar esse dinheiro com desconto de tanto. Que no final das contas é uma taxa de juros que é embutida nisso. O mercado estava organizado, os preços dos precatórios federais estavam super apreciados. Nós chegamos a ver negociações a 85% do valor de face. E nós estávamos caminhando exatamente para um modelo de mercado que seriam descontos razoáveis, não de 30% ao ano, como hoje é praticado, mas cair para uma taxa razoável, ou seja, equilibrar um pouco esse risco-retorno, né?
Ou seja, o banqueiro ia continuar ganhando dinheiro, os fundos de investimento sem problema nenhum, mas iria ganhar. A ideia era que quanto mais se regularizar esse mercado, quanto mais segurança jurídica, mais ativos você vai ter disponíveis para negociar e você vai poder ganhar um pouco menos em termos de retorno de taxa, mas muito mais em escala. Esse é o caminho natural que a gente tem que avançar. E o mercado não. Para o mercado, quanto menos negócios ele fizer com a taxa maior, em tese melhor, né? É menos trabalho com mais ganho. Mas isso estava se organizando e agora se desorganizou de novo, porque hoje muitos novos entrantes que estavam vindo para entrar nesse mercado e ganhar, aceitar taxas menores, sumiram de novo, porque estão com medo da mudança da legislação, né? Quer dizer, você tinha um mercado organizado, com previsibilidade, muita gente ganhando dinheiro, né? Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, muitos atores podendo entrar nesse sistema e também faturar. Talvez a concorrência tenha deixado alguns um pouco insatisfeitos. O fato é que quando você desorganiza esse sistema e você cria uma instabilidade e tira do horizonte aquela certeza do pagamento, você está criando uma dificuldade. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura de se criar dificuldade. Quando se cria dificuldade é para se vender uma facilidade. Isso me preocupa. Isso preocupa o senhor também, doutor Gouveia? Preocupa muito, né, Cláudio? Porque você está falando aí de trilhões de reais em juízo e milhões de credores do poder público que vão ser prejudicados com isso, né? Porque eles vão acabar tendo que dar descontos maiores, porque normalmente o credor público do precatório alimentar são pessoas de idade, são aposentados, pensionistas, não tem mais tempo para esperar. Tem casos de processo com gente de mais de 100 anos. O que você vai dizer para a pessoa? Não espera mais 12 anos para receber seu crédito? Não, ela vai trocar isso pelo dinheiro hoje, a valor presente. E aí vem esses deságios absurdos. E do outro lado, você tem essa história do quanto pior, melhor para o mercado. Eu não acredito nisso, porque eu acho que o mercado vai se beneficiar da regularização desse mercado e da segurança jurídica para ganhar escala, para poder adquirir mais créditos e fomentar mais economia. Porque no final das contas, quando ele antecipa valores para alguém, essa pessoa reinveste o dinheiro no mercado, né? Então é bom, é uma operação absolutamente ganha-ganha, destrói menos valor, mas assim, a gente sabe que o mercado tem players e players, né? A gente sabe que tem gente que prefere o pior, essa frase, né, terrível que é quanto pior, melhor, mas tem gente que está interessada realmente em organizar o mercado, em fazer o país melhorar, fazer o país se desenvolver, crescer e ajudar essas pessoas, que é o que a gente fala sempre, é conseguir desenterrar toda essa riqueza que está enterrada no Poder Judiciário. Isso aí é dinheiro que podia estar na economia, se não tivesse nessa burocracia interna, né? O senhor mencionou com muita propriedade os casos desses precatórios alimentares, de pessoas de idade. Então, quando você tem a máquina funcionando direitinho, tudo sendo pago dentro dos prazos, ou pelo menos dentro de prazos razoáveis, a antecipação disso, ela não fica tão, vamos dizer assim, ela não rende tanto para quem se propõe a antecipar esse pagamento para o credor, né? Então, se eu sou uma instituição financeira que me dedico a isso, eu viro para o detentor do precatório e digo assim, olha, eu quero te pagar 50% desse valor. Aí ele vai falar, não, mas eu vou receber ano que vem. Não, então eu pago 70%. Quer dizer, quanto mais certo o pagamento, menor essa diferença, ou seja, quem pretende lucrar com isso acaba lucrando menos porque não tem tanta margem, vamos dizer assim, de negociação. Por outro lado, quando você tira do horizonte a possibilidade de pagamento, essa diferença aumenta, fica gritante. Então, esses agentes, especialmente aqueles que têm muito poder econômico e político, vão oferecer 10%, 20%, e o sujeito acaba tendo de ceder a esse tipo de proposta indecente, porque, caso contrário, ele não vai ter nem perspectiva de ganhar nada com aquilo, né? Nem 10, nem 20, nem nada. Então, assim, isso é muito preocupante, porque, de fato, você cria um mercado
que favorece a poucos, justamente só aqueles que têm acesso. E aí eu vou colocar a bola depois para o ministro Paulo Guedes, que vem do mercado e que, obviamente, não pode estar favorecendo nenhum nem outro agente. Doutor Gouveia, eu vou, nesse sentido, eu vou lhe perguntar uma coisa que surgiu a dúvida para mim aqui, que é o uso de créditos, né, créditos líquidos, né, para a quitação de débitos com a própria União, né, para compra, por exemplo, de imóveis, para a compra de participação, né, em privatizações, compra de partes de empresas públicas. Como é que funcionaria isso? Qual é o... isso eu me lembro que lá atrás, quando foi privatizada a CSN, a Vale, esse mecanismo foi utilizado. A gente está reaproveitando esse mecanismo. Ele é 100%? Tem algum risco? O que a gente precisa ficar atento para que não haja um uso equivocado desses recursos, dessas dívidas, né? Para você comprar imóveis da União, para você participar de privatizações, etc., porque, obviamente, nós estamos falando também de big players aqui. Pois essa é uma questão importante, relevante. A gente tem que dar condições de igualdade para todo mundo que quiser participar desse jogo. Não tem nada demais o governo fazer um plano de ação, planejar e executar bem essa gestão da dívida, não só dos precatórios, mas também das ações judiciais que já estão perdidas em juízo, porque o precatório ele é o fim da linha, mas já há muitas ações perdidas, que é isso que a PGFN e a AGU informam ao governo todo ano, que vão virar precatórias. Então, o que o governo tinha que ter feito no passado era isso, usar essa legislação, que muitas delas já existem, já podem ser utilizadas, não precisa de PEC para isso, e ter feito a gestão para não deixar expedir precatórios. Mas tem que ser feito isso com cuidado, primeiro, de ser facultativo aos credores de precatório, não pode ser imposto. Segundo, você não pode criar uma regra em que você dificulta, como você bem disse, você dificulta o pagamento, diz que a pessoa não vai ter previsibilidade nenhuma para obrigar ela a aceitar qualquer preço naquele precatório, para depois oferecer uma saída ruim para ela e ela ser obrigada a aceitar. Isso aqui a gente não pode. Então, o conceito do texto é bom para essa questão da compensação fiscal, da utilização para compra de imóveis públicos, porque o imóvel público também é um custo, uma despesa para o ente público que não faz sentido ele manter na carteira dele, não é o negócio dele ter imóvel público, né? Mas a gente precisa organizar isso, escrever melhor. Não é uma questão de retirar do texto o modelo e o conceito, e sim melhorar para que ele tenha transparência, para que não possa ocorrer nenhum tipo de manipulação dos ativos para beneficiar quem quer que seja. Essa de você estar usando o precatório ou estar usando ali o direito creditório, que ainda não, vamos dizer assim, não é líquido e certo. Você tem a participação também da AGU, da PGFN na definição desses valores. Qual é a diferença entre um e outro, entre uma moeda e outra que se está querendo utilizar nesses procedimentos? A vantagem de você permitir a utilização do direito creditório transitado e julgado, obviamente, é um direito creditório que você já sabe como precificar e você já tem como parametrizar ele, e ele só fica muitas vezes no judiciário numa discussão totalmente descabida, e isso às vezes leva anos, né? Porque o judiciário não tem essa velocidade toda para processar todas essas ações. Aliás, é bom dizer, né? O maior cliente do Poder Judiciário é o Poder Público, né? Seja nas ações de execução fiscal, em que ele é credor são 50% dos processos judiciais em curso no país praticamente, seja na outra ponta em que ele é devedor. Então, quando você retira do judiciário a discussão, porque o judiciário já definiu exatamente qual é o valor de cada um dos lados e permite a compensação com o direito creditório, qual é a diferença? Qual é a vantagem para o governo? É que o direito creditório está mais longe de ser pago e, portanto, o credor vai... por livre e espontânea vontade, aceitar um pouco mais de deságio, porque ele vai receber o dinheiro hoje. O precatório não, já está na fila, já vai pagar ano que vem. O deságio, obviamente, o poder de negociação do credor é maior do que quando ele ainda não tem uma previsibilidade absoluta de quando aquele precatório vai ser expedido. Isso já está acontecendo, né? Tem uma legislação recente, de 2020, da transação tributária,
que funciona perfeitamente, os cálculos são validados pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pela AGU, e esses encontros de contas têm acontecido. A legislação já existe. Era só ter feito um programa de incentivo e ter feito uma melhor gestão disso, que provavelmente não teria 89 bilhões para o ano que vem. Eu sempre falo dessa questão do Fundeb, do Fundef, porque é o seguinte, está todo mundo dizendo que surpresa, 17 bilhões apareceram. Não, o Supremo Tribunal Federal julgou isso em 2017. Levou 4 anos para pedir o precatório. Se tivessem proposto um acordo lá atrás, em 2017, para os entes públicos, prefeitos em exercício, os governadores em exercício, eles teriam aceito. Desconto, parcelamento, várias outras coisas. Agora, espere o precatório hoje. Para receber ano que vem, eu quero receber ano que vem, integral. Né? Isso aí é um outro problema, né? Essa história do Fundeb, do Fundef, porque teve muito advogado querendo fazer dinheiro, né, com esses recursos e a discussão acabou indo para o Supremo justamente por causa dos honorários também que eles queriam colocar no isso aí. Todo Gouveia, o que a gente faz com esse texto? Qual é a sua recomendação para a Câmara hoje em relação a esse texto? Faz o que com esse texto que está aí? Eu vou puxar um pouquinho de contexto histórico, né? O precatório entrou na Constituição em 1934 e nunca funcionou, né? E a gente está querendo remendar mais uma vez um negócio que nunca funcionou. Eu costumo dizer o seguinte, a gente, em vez de comprar um scanner de última geração para passar a utilizar para fazer os documentos digitais, a gente está consertando o mimeógrafo, né? Então vamos pegar essa questão do precatório e vamos entender que elas são uma baita oportunidade. Por quê? São ativos dos credores públicos, privados ou públicos, muitas vezes entes públicos, que é o caso, que tem a obrigação, isso é importante dizer, tem a obrigação de repassar 60% dos valores desses precatórios para os professores. Então, o beneficiário na ponta é o professor. Então, vem dizer que não vai prejudicar a educação? Vai sim, o professor já tinha que ter recebido esse dinheiro lá atrás. Então, o que a gente recomenda, e a gente não só recomenda, mas a gente se propõe a fazer isso, é criar uma equipe de especialistas. Precatório é uma coisa tão estranha ao planeta, não é só ao Brasil, ao planeta, porque isso não existe, nesse formato que a gente tem, não existe em lugar nenhum do mundo, né? Então, nós temos poucos especialistas no mundo. Então, vamos pegar esses especialistas, vamos juntar com o pessoal do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, da PGFN, vamos fazer um time de, 8, 10 especialistas. Eu não tenho dúvida que em 24 horas a gente sai com um texto sem uma inconstitucionalidade e muito melhor do ponto de vista econômico e fiscal para o próprio governo federal. E aí para governos municipais e estaduais também que serão atingidos. Então, a gente não tem dúvida que entre aspas, é relativamente simples resolver. Mas tem que ter vontade política e tem que deixar os especialistas trabalharem. Tem que pegar o Gustavo Franco, o ministro Maílson, essa turma que entende do negócio, para chegar lá e dizer, o doutor Massueto Almeida também, que é outro grande especialista disso, vamos sentar na mesa, vamos discutir a solução, vamos negociar. Não pode enfiar a goela abaixo do credor, como sempre tem acontecido, o custo dessa solução. E com isso, milhares de pessoas morrem na fila de precatórios, aí você tem que habilitar o herdeiro, aí o herdeiro morre. É uma loucura. Existem casos de 5, 6 gerações habilitadas no mesmo processo judicial. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista prático, né? É por isso que tem um mercado aí funcionando e muito interessado em captar esses precatórios, esses recebíveis também. Doutor Eduardo Gouveia, muito obrigado aqui pela sua participação no Papo Antagonista. O senhor que é presidente da Comissão Especial da OAB, presidente da Comissão Especial de Precatórios da OAB. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Muito obrigado pelo convite. E essa mensagem eu acho que é importante a gente deixar de otimismo, né? Esse não é um problema para a gente resolver. Isso é uma grande oportunidade e um canal como o de vocês é fundamental para que esse debate se aprofunde e a gente consiga chegar a uma boa solução. Muito obrigado. Maravilha. Até logo. Até logo. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.